everyone. How are you? My name is Daniela. Eu sou a sua professora de inglês. E hoje, comigo, nós temos a Jéssica. Hi, Jéssica! Seja bem-vinda à nossa aula. E por falar em seja bem-vindo à nossa aula, você também é muito bem-vindo. Mas eu quero te fazer uma perguntinha. Você já ouviu falar nos pronomes adjetivos possessivos? Teacher, o que é isso? Pronomes adjetivos possessivos? Se o nome já é grande, o conteúdo deve ser difícil? É nada, é um conteúdo super simples. Você usa ele todos os dias. Você já falou hoje, mãe, deixa eu pegar o meu material, a minha aula já vai começar, o meu professor já apareceu na tela. Olha só, aí você usou já os pronomes adjetivos possessivos. Então não é difícil, teacher? Nada, é um conteúdo bem fácil. Vamos começar? Então, pensem lá, qual é o seu filme favorito? A teacher quer saber. Olha, tá vendo que tá marcadinho a palavrinha seu? Lembra do meu, seu. Já começamos com os adjetivos possessivos. Qual é o livro que o seu ou a sua BFF gosta? Sabe o que significa BFF? Best Friend Forever, que é a melhor amiga ou o melhor amigo. No recreio, os seus amigos gostam de fazer brincadeiras, não gostam? Quais as brincadeiras preferidas deles? Olha lá, pronome possessivo adjetivo, a brincadeira favorita deles. Vamos começar então? Eu acho que agora vocês já ficaram bem animados para conhecer o conteúdo, né? Então, iniciamos aqui os pronomes possessivos. Eles são palavras utilizadas para indicarmos posse sobre um substantivo. Olha o exemplo. This is my car. Esse é o meu carro. Então, é minha posse. Ou então, indicar um parentesco, que aí não necessariamente a gente pode dizer posse. Por exemplo, my daughter is a teacher. A minha filha é uma professora. Então, quando eu digo a minha filha, agora não é mais a mesma ideia de posse como eu usei em cima. This is my car, é o meu carro. Porque aqui eu estou indicando um parentesco. O meu professor, os meus amigos, né? Então, a gente tem uma proximidade. A gente não possui, aquilo não é nosso, certo? São as duas formas que nós temos de pensar sobre esse conteúdo. Os pronomes possessivos adjetivos têm o seu respectivo pronome pessoal. Então, quando a teacher disse eu, meu, ó, eu sou professora, meus alunos estão me assistindo. O pronome possessivo eu, que é o pronome pessoal eu, e o pronome possessivo meu. Entenderam? Então, sempre vai ter o pronome pessoal e o seu respectivo possessivo adjetivo. Qual é a tabelinha, então? I, my, eu, meu. You, your, você, seu. He, his, ele, dele. She, her, ela, dela. It, its, ele, dele. We, our, nós, nosso. You, your, vocês, seus. E they, their, eles e deles. Então agora a teacher vai deixar um tempinho para você copiar a sua tabela aí no seu caderno. Olha só, a teacher utilizou com vocês os pronomes possessivos adjetivos. Vamos lá então?
E aí, copiou a tabelinha? Vamos treinando aqui esses pronomes, os pronomes adjetivos, os pronomes pessoais e os pronomes adjetivos possessivos. Sempre que pudermos, a gente vai treinar. Então, por falar em treino, vamos lá com a teacher? Vamos ao nosso primeiro exercício. Complete the sentences with the possessive adjective. Você vai completar as frases utilizando o pronome possessivo adjetivo correspondente aos sujeitos que estão aqui. Então, observe na letra A. The dog has point ears. O cachorro tem as orelhas pontiagudas. Estão vendo ali o formatinho da orelha dele? Então, vocês vão dizer, a orelha dele é pontiaguda. Porém, a teacher já colocou, ears are point. Então, eu só preciso aquele pronome possessivo adjetivo referente ao animal, ok? Letra B. The boy has an orange shirt. O menino tem uma camisa amarela. Vocês vão dizer, a camisa dele é amarela. Então, qual vai ser o pronome referente ao menino, a ele? Olha lá na sua tabelinha e responde o exercício. Vamos conferir? Vamos ver se as respostas estão certinhas? Então vem aqui. The dog has point ears. Its ears are point. Então o pronome referente ao animal é its. Já na segunda, the boy has an orange shirt. The boy, o menino, ele, então o pronome correto é his shirt is orange, ok? Vocês olharam lá na tabelinha e colocaram o pronome possessivo, o adjetivo corretamente. Vamos ao próximo. Identifique na frase qual é o pronome pessoal e qual é o pronome possessivo adjetivo. Então, olha só. Agora nós vamos procurar o pronome pessoal, aquele que está na primeira tabelinha, e o pronome possessivo adjetivo, que é o que está na segunda coluna da nossa tabelinha. Então, vamos lá. We are twin sisters. Nós somos gêmeas. Our birthday is November 19th. O nosso aniversário é 19 de novembro. Então, vamos lá. O pronome we
ele é personal pronouns, ele é um pronome pessoal, ou ele é um possessive adjective, ou ele é um adjetivo possessivo. E na B, o pronome our, ele é personal pronouns, ou ele é um possessive adjective. Então, presta bastante atenção ali para você não confundir e marcar a opção correta. Let's check the answers. Vamos ver se vocês acertaram, vamos conferir? Então, o pronome we, ele é um personal pronouns. Ele é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós. E o our, ele é o possessive adjective do pronome we. Então, nós somos irmãs gêmeas, o nosso aniversário é em novembro. Então, perceberam? O pronome pessoal tem o seu próprio pronome possessivo adjetivo. Ok? Combinados então? Vamos para mais um exercício. Let's read and complete the sentence. Conhece esse personagem aqui, né? O Bart Simpson. Então, nós vamos ler as frasezinhas e vamos completar também com os pronomes adjetivos possessivos, ok? Marge and Homer are parents. A Marge e o Homer são os pais dele. Então, tudo agora é referente ao Bart. Qual vai ser o pronome possessivo? Lisa and Meg are sisters. A Lisa e a Meg são as irmãs de quem? Dele. Então, vamos ver como vai ficar isso aqui. That is family. Essa é a família. Essa é a família de quem? Dele, do Bart. Então, presta atenção qual vai ser os pronomes que você vai colocar ali e já já voltamos para conferir.
Vamos conferir então? Vejam só. Se é o Bart quem está falando, ele está dizendo Marge and Homer are parents, são os meus pais. Então, ele vai usar o pronome my, porque é ele quem fala. Lisa and Meg are my sister. Elas são as minhas irmãs. E that is my family. E essa é a minha família. Então, quem está falando aqui é o nosso Bart Simpson. E vamos à leitura de mais um texto aqui para nós fazermos mais um exercício. Esse menininho aqui, olha só, ele está gritando aqui no primeiro quadrinho. Where is my jacket? Então, e aí ele começa a procurar. I've looked everywhere. Under the bed, over the chair, on the stairs, on the hall floor, in the kitchen. It's just not anywhere. Aí ele abre o guarda-roupa e ele diz, oh, here it is. Who put it in the stupid closet? E agora? O que está acontecendo com essa tirinha? Por que o Calvin está tão brabo assim? O que o Calvin quer? O que ele não está encontrando? Vamos ver agora em qual frase Calvin apresenta um possessive adjective. Então, qual frasezinha aqui nós vamos ter um possessivo adjetivo? Então, olha lá. Oh, here it is. Ah, aqui está ele. Where is my jacket? Onde está a minha jaqueta? Ou who put in the stupid closet? Quem que colocou dentro do guarda-roupa? Então ele está bravo, ele quer saber quem é que colocou a jaqueta dele dentro do guarda-roupa. Quem será que é? Mas a pergunta é, qual dessas três frases apresenta o possessivo adjetivo? Pensa e responde aí. Let's check the answers. Vamos ver se vocês acertaram? Então, em qual frase o Calvin apresenta um possessive adjective? É na frasezinha do meio. Onde está a minha jaqueta? My jacket. E aí ele procura, né, gente, embaixo da cama, em cima da cadeira, ele procura pela cadeira, ele procura no corredor, ele procura na escada, até que ele resolve abrir o armário e aí ele questiona, quem é que colocou a minha jaqueta no armário? Quer dizer, estar guardado para ele não era bom, é? O que será que a mãe dele pensa sobre isso? Vamos continuar? Quanto ao pronome our, utilizado por Garfield no último quadrinho, é correto afirmar que, vamos ler esse quadrinho. What are you looking at, cat? O que você está olhando, procurando aí, gato? A foto álbum. A foto álbum, um álbum de fotos. A foto álbum. What is that? O que é isso? It's where we old folks use it to post ourselves. A teacher não vai traduzir ali ainda para vocês me dizerem. O pronome our, utilizado no último quadrinho, é correto afirmar que se refere ao álbum de fotos? Se refere ao amigo do Garfield?
Se refere às fotos ou se refere ao que o Garfield está procurando? Pensa lá e marca a alternativa correta. E aí, você conseguiu pensar? Então vejam, ele está olhando aqui um álbum de fotos, o ratinho chega e questiona o que é aquilo, e aí ele fala, né? Esse our, ele se refere a quê? Ele está se referindo então às fotos, e aí ele diz, um álbum de foto é o lugar onde nós, velhos amigos, postamos as nossas fotos. Então, o que ele está falando? Que antigamente os amigos tiravam foto e postavam nos seus álbuns, que ficavam lá guardados dentro de uma gaveta. Hoje, nós postamos as nossas fotos em redes sociais e é muito mais rápido e também com os nossos amigos. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós trabalhamos com os pronomes adjetivos possessivos. Vejo vocês na próxima aula.